Até então, com o valor do salário mínimo do ano passado, pessoas que ganham até 2 salários mínimos ficaram isentas do imposto de renda. Valor ali pouco acima de 2.600. Mas com o ajuste do salário mínimo agora em 2024, esse valor vai para R$ 2.800, pouco mais de 2.800. Ou seja, pessoas que ganham até 2 salários mínimos, nem todas elas já não ficariam isentas porque o valor ficou maior do que foi definido. O que o governo quer fazer agora? Editar, de certa forma, essa tabela do imposto de renda para que com o reajuste do salário mínimo, essas pessoas que ganham até 2 salários mínimos ainda continuem fazendo parte. A proposta do presidente da República é que essas pessoas continuem isentas de pagar imposto de renda, mesmo com o aumento do salário mínimo. E aí ele pediu ao ministro da Fazenda para que possa fazer esse estudo e levar o caminho para esse ajuste aí. A questão é que o ministro da Fazenda foi questionado hoje ao voltar para o Ministério pelos jornalistas sobre esse estudo e ele disse que deve apresentar uma resposta até o fim do mês. Quer dizer, as contas ainda estariam sendo feitas, Fábio Piperno. Não, mas é claro, tem que fazer conta, porque, veja, isso é muito simples a gente entender. O salário mínimo, desde o ano passado, ele passa a ter um aumento real. Então, já é o segundo aumento real que o salário mínimo recebeu, né? Nesses 2 inícios de ano sob governo Lula. Nada mais justo, porque eu sempre chamei o salário mínimo de distorção social, uma pouca vergonha e, principalmente, 1,6 salários mínimos fazia com que o pobre coitado pagasse imposto de renda. Então, é evidente que esse público não pode continuar pagando imposto de renda. Então, nesse sentido, está correto. E nesse sentido, e fazendo essa atualização, a cada ano que isso acontece, mais gente deixa de pagar imposto de renda. Então, isso também é uma forma, primeiro, do governo olhar para um público muito grande que não tem de onde tirar, mas que estava sendo esfoliado. Mas isso mexe com as contas do governo. Claro, aí vem a outra parte. E aí você entende que o governo está buscando uma solução ou ele tem uma solução para isso, Mas Piperno? ele tem que buscar uma solução. É óbvio que ele vai ter que tirar de algum outro lugar, mas tem que buscar uma solução. O que não pode é deixar se perpetuando essa situação que a gente viu até agora. Então, menos pessoas vão pagar imposto de renda. Ótimo, é uma medida que vai beneficiar a base da pirâmide. Gustavo Segre levantou a mão lá em Brasília. Diga. Levantei a mão porque tem pequenos detalhes que daria tranquilamente para que, juntando aqueles centavos, os reais se cuidem sozinhos. Meu avô falava sempre, cuida os centavos, os pesos se cuidam sozinhos. Ontem, quando eu vim para Brasília, no mesmo avião veio a ministra da Cultura, Menezes, com 4 ou 5 pessoas. E eles entraram pela prioridade, e aí eu questionei por que eles entravam como prioridade. Falaram, entra como prioridade porque está no setor premium. Então a pergunta é, por que o Estado paga mais caro para que alguém valorizo muito que seja um voo comercial, e não um voo da FAB, por exemplo, mas mesmo assim, por que hoje com a tecnologia tem que viajar tanta gente no avião e por que viajando essa gente tem que ir na classe premium que sai mais cara que a econômica normal, que fica 3 assentos para trás, mas paga mais? A pergunta é, não poderia, primeiro, evitar ir tanta gente? Porque duvido que tenha tanta coisa como para que vão a ministra 4 assessores, que é despesa pública, que nós todos pagamos. E segundo, mesmo tendo que ir, valorizo, não sei agenda, não vou entrar nessa questão, por que tem que pagar mais caro? Por que tem que ir na premium? Por que não vai na econômica? São pequenos detalhes que mostram para qualquer pessoa que estava nesse voo que o governo gasta coisas que não precisa. Porque se fosse do recurso de cada um deles, provavelmente pagaria uma econômica. Então, esse tipo de coisas ajudaria a diminuir a despesa pública. E aí não precisaria taxar tanta gente. Fala, Dávila. O problema é assim, primeiro, é justo que pessoas que ganham até 2 salários mínimos não paguem imposto de renda? É justo, não tem problema, não é esse o problema. O problema é como arrumar esse dinheiro. E o governo não tem outra forma de arrumar dinheiro a não ser aumentar imposto. Esse é o problema. Porque deveria cortar despesa, deveria cortar o subsídio, tem tanta coisa para cortar de desperdício, como bem disse o Segre,
Como já disse o Piperno aqui, o subsídio, tem 1000 coisas para cortar, mas o que ele pensa é só aumentar imposto. É uma coisa inacreditável. Esse é o problema. Por que não reduzir gasto público? Por que não cortar subsídio? Por que não fazer a lição de casa? Tem que sempre cair no bolso de quem trabalha, produz e empreende no país. Não dá. Como eu já disse, o Brasil é o país emergente que mais taxa o setor produtivo. Então está na hora da gente começar a fazer a lição de casa e parar com essa demagogia de sempre achar que é um contra o outro. Não tem nada de um contra o outro. Nós somos todos brasileiros, está todo mundo querendo trabalhar e nós precisamos resolver a questão da ineficiência do Estado. O pior problema do Brasil chama-se ineficiência do Estado. E isso não é só do governo de esquerda. Isso sim é de vários governos do Brasil que vem há muito tempo empurrando mecanismos para aumentar a eficiência do Estado. Piperno, eu vi uma reação sua durante a fala do Dávila. Você discorda de parte ou de tudo que ele disse? Não, de parte, porque, veja, essa é uma medida que vai exatamente na contramão dessa parte que eu discordo, né? Não é o governo penalizando a sociedade com mais impostos, muito pelo contrário, está cortando imposto de um monte de gente, de milhões de pessoas. Não é pouca gente, não. É muita gente, justamente aquele setor que pode pagar menos. Agora, eu concordo sim, tem várias áreas onde dá para enxugar gastos. Isso a gente já falou muito aqui e eu acho que, por exemplo, indecente o que tem sido publicado nos últimos dias aí por vários veículos de comunicação sobre super salários em várias áreas de vários governos em muitos estados. Então, é claro que dá para fazer esse tipo de economia. Agora, a questão é que, geralmente, essas pessoas, esses super funcionários, essas super carreiras, elas são também protegidas por lobbies muito, muito poderosos. Tem que mexer com isso. Agora, pessoal, para a gente arrematar aqui a nossa discussão, eu quero falar sobre essa proposta que foi citada pelo Dávila bem no começo do comentário dele, desse valor chegar para quem ganha até 5 mil. Ou seja, essas pessoas também estariam isentas do pagamento do imposto de renda anualmente. E o que diz o presidente da República sobre isso? Eu tenho um compromisso de chegar no fim do meu mandato com isenção para todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. Vocês acham que isso é possível, hein, Gustavo Segré? Possível, claro, é uma canetada. A questão é a perda de arrecadação que vai ter. Porque quando você avalia uma pirâmide de distribuição de ingressos a partir de salários, vai pagar 10% da população. O resto, 90%, não vai pagar imposto de renda. E isso está certo de alguma forma em termos de distribuição de renda. Não questiono essa situação. Mas a dúvida é qual seria a contrapartida do governo e não terá, que é diminuição de novo. A gente parece que sempre bate na mesma tecla. Mas aí vem outra questão. Está por um momento tirando a possibilidade de pagar imposto de renda. Quando determine a alíquota do IVA da nova reforma tributária, toda essa melhora de poder adquisitivo em função de uma diminuição do imposto de renda vai para o espaço. Porque vai ter, sei lá, até agora pelo menos, 27,5% de IVA. Aí acabou. Então não paga por um lado, mas paga pelo outro. Isso não serve do ponto de vista dessa distribuição. Mas isso vai ser um problema de outros governos, não desse. E a esquerda tem uma característica: arma a bomba e deixa que exploda no próximo. E é W. É isso que eu estou dizendo. É inacreditável que você veja esse aumento do salário mínimo, que é tudo justo, mas continua vinculado ao benefício da Previdência e às pensões e às aposentadorias. Isso é uma bomba que não tem fim. Em um ano já aumentou quase 400 bilhões de reais. Quase 400 bilhões. Se der aumento real do salário mínimo, que o governo promete reajustar os próximos anos, essa bomba vai para onde? 800, 700 bilhões? Se é 300 por ano, a gente vai para 1 trilhão no fim do mandato. E aí você tem mais. Aí tem mais o gasto obrigatório com a saúde, mais o gasto obrigatório com a educação. Não tem conta que vai fechar. E a situação fiscal do Brasil vai ficar de um jeito perigosíssimo, porque essa relação dívida-PIB vai continuar aumentando. E sabe o que vai acontecer? Aumenta o juro. E aí, como a gente já viu aqui, né, Evandro, no orçamento da nação, metade do orçamento da nação, 2,7 trilhões de reais, é dinheiro que o governo tem que fazer para pagar obrigações financeiras, juro
e o Tesouro Nacional, e os títulos do Tesouro. Então, gente, a gente vai ter uma situação fiscal que piora, aumenta a taxa de juros, cada vez menos dinheiro para investimento público, cada vez menos dinheiro para aumentar a eficiência do Estado, e aí nós vamos fazer duas coisas, dar benefício numa ponta e pagar a taxa de juros e obrigação financeira do outro lado.